Bom dia, irmãos, bom dia a todos, que bom estar aqui novamente com vocês, podendo aí a gente compartilhar um pouco mais do estudo da Palavra de Deus. Espero que vocês todos estejam bem e nessa alegria de poder aqui estarmos juntos nesta manhã. Quero dar aí as boas-vindas a todos vocês, agradecer mais uma vez aí ao Hélida pelo louvor. E isso tem sido muito bom para nós, tem sido muito edificante para as nossas vidas poder louvar a Deus, mesmo que distantes um do outro, mas Deus tem nos dado esse privilégio aí da tecnologia para que a gente esteja juntos, cada um em sua casa, mas ao mesmo tempo podendo louvar a Deus, podendo bem dizer assim o nome do Senhor. Então é muito bom poder falar com você nesta manhã de hoje. Um bom dia a cada um de vocês, louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus pela presença de cada um de vocês, nos apoiando nesse trabalho, nesse desafio de transmitir a palavra de Deus via essa tecnologia, mas nós temos tido boas respostas de pessoas que têm nos ouvido à distância, têm de outras cidades, outros países, e nos acompanhando. Isso é muito gratificante, sabendo que a palavra de Deus tem tido esse alcance. São vários pastores, muitos pastores pregando nesse instante, muitas escolas dominicais nesse momento sendo transmitida ao vivo aí para muitos irmãos, para muitas vidas. Então, muito obrigado pela presença de vocês, cada um que tem chegado aí. Bom dia, Sandra, bom dia, Cleonice, bom dia, Dona Corina, o Hélida, Vera Lúcia, bom dia a todos vocês que já entraram, que já estão aí nos ouvindo nesta manhã. Hoje nós temos uma escola dominical, como nós temos começado já nas quartas-feiras o estudo sobre o livro de Eclesiastes, nós vamos nos dedicar nesta manhã também mais uma parte desse livro de Eclesiastes, que é o primeiro capítulo ainda, do versículo de número 12 até o versículo de número 18, que Salomão fala aí sobre o sábio e sua vida vazia. Então nós queremos tratar nesta manhã esse tema, o sábio e a sua vida vazia. E a afirmativa de Salomão é porque, embora seja sábio, ele ainda não tem Deus como primazia da vida. Então nós vamos dedicar nesta manhã pensando nesses assuntos, tá bom? Dona Eva aí, Jonas, Edilene, Marta, tá lá em BH, mas está nos assistindo aí mais o Ezio, Silvana Paganini, Marinete, seja bem-vinda Marinete, dá um abraço aí no Dalton, todos vocês. Deus esteja aí abençoando cada um de nós nesta manhã. A Débora aí, Gomes, mais o Geraldo, sejam bem-vindos. Irmãos, então é muito gratificante poder compartilhar a palavra do Senhor, mas também é um desafio a gente criar essa metodologia de ensino, você ao vivo aqui, tentando trabalhar os textos, e às vezes tem muitas informações, você tem que olhar para o texto, olhar para a folha e voltar e dar assistência a vocês. Então é um desafio, mas nós temos aí aprendido com tudo isso. Deus tem nos dado a graça de poder estudar a palavra do Senhor. Antes de começar o estudo, nós já informamos a igreja, que o irmão do Antônio Basílio, o Edivaldo, veio a falecer na noite de ontem, Então a igreja está orando pelo Antônio Basílio, toda a sua família, a dona Antônia,
para que Deus esteja aí consolando a dona Antônia. Então, que Deus abençoe aí a vida do Antônio, dona Antônia, consolando essa família, tá bom? A igreja esteja orando por eles, tá bom? Vamos então compartilhar a palavra. Eclesiastes, o primeiro capítulo, nós temos aí a partir do versículo de número 12, e nós temos o que Salomão diz aí. Ele diz assim, olha: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência ou conhecimento, aumenta também a sua tristeza. Então vejam, irmãos, que esse é o desafio que Salomão traz para nós nesta manhã, mostrando o que é a estultícia, o que é a loucura e o que é a sabedoria. E mostrar que o sábio, por mais sábio que ele seja, sem Deus como primazia da sua vida, o sábio possui uma vida muito vazia, muito sem significado e muito sem sentido. Em outras palavras, Salomão está dizendo assim: tanto o sábio como o estulto, não é? Ele está dizendo como o louco, eles não têm significado para a vida fora da pessoa de Deus, fora da presença de Deus. Embora ele vai demonstrar que a sabedoria tem o seu valor, tem o seu significado enquanto sabedoria humana, que isso é de fato uma bênção, uma dádiva de Deus para a vida do homem, fazer dele um homem sábio, fazer dele um conhecedor. Contudo, ele vai resumir no final dizendo que tudo isso não tem sentido se essa pessoa não tem Deus e a palavra de Deus como primazia. Então nós perguntamos já de início, né, nesse momento, a vida tem sentido em si mesma? Então esse é o momento de você parar e questionar a si mesmo. A minha vida tem sentido? Com toda a minha sabedoria, com todo o meu conhecimento, com todo o meu entendimento, com todo o meu estudo, com todos os conhecimentos que adquiri, com todos os diplomas que pude adquirir, eu devo me perguntar: a minha vida tem sentido? No que se baseia, no que se fundamenta o sentido da minha vida? Porque as pessoas, embora sábias, mas sem Deus, elas chegam a afirmar com muita convicção, dizendo assim: olha, eu não preciso recorrer a Deus e nem me relacionar com esse Deus para que eu encontre sentido para a vida. Ele chega a afirmar dizendo assim: eu posso encontrar significado da vida em outro lugar. E isso é uma realidade, irmãos. Às vezes a gente percebe até no meio evangélico que muitos cristãos às vezes têm uma vida frustrada, uma vida não realizada, uma vida não de contentamento, porque colocou o significado da vida onde não deveria colocar. Está procurando o sentido da vida onde não se encontra o sentido da vida. Então vejam bem, as pessoas dizem assim: olha, eu não preciso recorrer a Deus, eu não preciso me relacionar com Deus para que eu encontre o sentido da vida. E aí ele estabelece o sentido da vida na família, no trabalho, nos filhos, na casa, no carro, sucesso, fama. Mas quando ele chega em última instância, ele vai perceber que todas essas coisas
se tornaram frustração para a vida dele, porque ele não encontrou o significado da vida, o sentido da vida. Vejam bem, quando a gente perde um ente querido, muitas das pessoas entram na frustração, na decepção. Por quê? Porque colocaram ali como fundamento, como base de significado, de sentido da própria vida. Quando perde o desemprego, não, quando perde o emprego e fica desempregado, às vezes perde os bens materiais, às vezes perde a própria saúde. Perceba que nem na nossa própria vida em si mesma há o sentido, há significado da vida, da nossa existência, da razão da nossa existência. Então Salomão nos dará aqui respostas para essas pessoas que querem encontrar significado ou sentido da vida sem Deus, sem depender de Deus. E ele mostra que tudo isso é vaidade, tudo isso é penoso, tudo isso é enfado, tudo isso é tristeza. Qualquer circunstância ou qualquer fundamento ou qualquer estabilidade que nós, em nossa própria sabedoria, venhamos querer encontrar ou buscar encontrar o sentido para a nossa existência, o sentido para a nossa alegria, para a nossa paz, para o nosso gozo, fora de Deus, ele vai dizer, olha, tudo isso é penoso, Deus colocou isso para afligir o homem, tudo isso é tristeza, tudo isso é vaidade, e tudo isso nada mais é do que uma frustração para a vida humana, fora da existência de Deus, fora do ser de Deus. Então vejam bem, resumindo o que Salomão está dizendo, eu vou fazer aqui 3 considerações para você perceber o que ele está tratando, o que ele está dizendo para nós nesta manhã. Vejam bem, a sabedoria humana em si mesma não pode suprir o sentido da vida. Então não é a sabedoria em si mesmo que trará a você ou que trará a mim o significado, o sentido da vida. Observe que ele fala aqui no versículo 12 a 18, dizendo assim, olha, eu empenhei na busca da sabedoria em todas as coisas fora do ser de Deus. E o que ele concluiu? Ele diz, tudo isso é aflição, é penoso, é triste, é vaidade de vaidades. Então ele diz assim, eu empenhei, eu me dediquei, eu esquadrinhei o meu coração, eu informei o meu coração e a minha mente em todas as coisas debaixo do céu. Eu procurei o sentido da vida em tudo quanto eu poderia procurar. E ele chega a essa conclusão. Tudo é um vazio, tudo é vaidade. Então vejam bem, ele vai concluir dizendo aí no versículo 13 que essa é uma tarefa penosa que Deus deu aos filhos dos homens para que eles fossem afligidos, para que eles não encontrassem sentido, significado nessas coisas, em qualquer outra coisa debaixo do sol que não fosse o ser de Deus. Não é? Então vejam bem, quais são as considerações que nós precisamos fazer aqui para nos orientar com respeito ao que o Salomão está dizendo e nos ensinando nesta manhã. Primeiro, Salomão reconhece que há proveito, há utilidade na sabedoria humana. Ele não descarta a sabedoria humana, ele não é contra essa sabedoria, esse conhecimento, esse aprendizado, esse estudo. Mas ele está ciente das limitações da sabedoria humana. Ele sabe que essa sabedoria humana, ela não é suficiente em si mesmo para nos dar respostas, para nos trazer soluções, para nos trazer a explicação do que é a vida, qual é o sentido da vida, qual o valor da vida, qual o valor da existência. Ele diz assim, olha, a sabedoria que nós adquirimos como seres humanos, isto é uma dádiva de Deus, isto é uma bênção de Deus. Então ser sábio, ser conhecedor, ser estudioso, ser dedicado, é uma bênção que Deus tem dado ao homem. Mas ele vai concluir dizendo assim, mas essa sabedoria em si mesma, ela é incapaz, além de Deus, de dar ou explicar o sentido da vida. Então, ele está dizendo, a sabedoria é bênção de Deus, nós temos que buscá-la, nós temos que conhecer, nós temos que estudar, nós temos que dedicar. Mas a sabedoria não pode ser o fundamento, a base da explicação, não é? da resposta para o significado da vida, para o valor da vida, o valor da sua existência. Então vejam bem, ele vai dizer aqui, versículo 12 até o 17, dizendo assim, eu, Salomão,
sei do que falo, eu tenho larga experiência, eu estudei, eu pesquisei. Eu me propus pesquisar, explorar, esquadrinhar tudo debaixo do sol e debaixo do céu. E o que ele chega? Ele diz, olha, eu conheci todas as coisas em larga experiência e a minha conclusão última, não é? O final de tudo, o que ele diz? Tudo isto é penoso, tudo isto é vaidade, tudo isto é futilidade, tudo isso é tristeza se nós não temos o ser de Deus, se nós não temos a sua palavra, se nós não fundamentamos a nossa vida na existência do ser de Deus, no propósito que Deus tem para cada um de nós. Então esse é o grande desafio, irmãos, que nós temos agora para entrar no texto e considerar essas verdades que Salomão traz a mim e a você com respeito à nossa vida, à nossa existência. Vejam bem, talvez você seja uma das pessoas que ainda não encontrou o significado da sua vida. Talvez você seja uma pessoa ainda infeliz, cheia de sonhos, cheia de expectativas e nunca alcança e nunca obtém a felicidade. Você não consegue encontrar a resposta. Por que você existe? Às vezes você descansa, fundamenta na família, ou no filho, ou no marido, ou na esposa, e de repente você está frustrado, de repente você está decepcionado, e você ainda continua buscando respostas, significados para a vida. Então, basicamente, no versículo 13 ele vai dizer assim, olha, essa é uma tarefa penosa que Deus estabeleceu sobre o homem, para que ele pudesse afligir o homem. Como eu disse, assim, olha, o homem não encontrará resposta nessas coisas fora de Deus. Mas vejam bem, ele vai dizer a nós e vai nos ensinar que os seres humanos, eles jamais deixarão de buscar ou de procurar respostas sobre o significado da vida. Por quê? Porque Deus nos criou assim, Ele nos trouxe à existência com esse questionamento, com esse desejo, com essa busca constante de encontrar o significado da nossa vida, da razão da nossa existência. E nós, às vezes, somos seres humanos frustrados, não gozamos de plena felicidade, não desfrutamos de pleno gozo, porque nós estamos querendo encontrar essas respostas, esses significados, fora do ser de Deus. Ele diz assim, os seres humanos não podem viver sem acreditar que há um significado para a vida. Então, quando a gente pensa, esquadrinha o coração e diz assim, não, a vida tem um sentido. O sentido da minha vida é a família. O sentido da minha vida é o trabalho. O sentido da minha vida são os meus filhos. O sentido da minha vida são os meus pais. O sentido da vida é qualquer outra coisa a não ser Deus. Ele diz assim, daí emerge, daí surge a grande frustração do homem. O homem continua buscando respostas, continua procurando sentido e significado para a vida, e quando ele fundamenta isso em qualquer outra coisa debaixo do céu, fora do ser de Deus, isso traz implicações para a vida dele. Vejam quais são as implicações que Salomão levanta para nós, né, diante desse texto. Ele diz assim, olha, os seres humanos, eles foram criados para viver dessa maneira. Eles estão em busca e eles precisam encontrar essa resposta, eles precisam encontrar o significado da vida, contudo eles não encontram. Eles procuram respostas para as questões sinais da vida, mas isso é tão frustrante, porque eles tentam encontrar essas respostas fora do ser de Deus. Veja que luta que é, irmãos, até mesmo no meio evangélico, nós conseguimos transmitir para o homem, para as pessoas, a compreensão, o entendimento de que Deus é o centro da nossa vida, de que Deus é a razão da nossa existência. Por que torna-se frustração mesmo para alguns evangélicos? Porque eles não conseguem colocar Deus como centro. Eles criam um certo amor, um certo sentimento, um certo desejo, uma certa resposta ou uma justificativa
para mostrar que a família é mais importante, que o filho é mais importante, que as coisas materiais é elas que nos dão estabilidade, é elas que nos darão um conforto melhor, um conforto mais seguro, um futuro mais seguro, um futuro mais estável. Então, enquanto nós estamos distanciando de Deus nessas questões, vejam bem, os seres humanos foram criados nessa situação, Deus impôs isto ao homem para que ele fosse afligido e que ele não encontrasse respostas, significados da vida, sentido da vida na família, no trabalho, na casa, nos bens materiais ou em qualquer outra coisa a não ser no ser de Deus. Por isso, muitos evangélicos e o mundo, então, continua frustrado, continua decepcionado. Por quê? Porque estão tentando constantemente encontrar essas respostas. Eles têm esse vazio, eles têm esse questionamento no coração, contudo, jamais encontrarão fora do ser de Deus. Não há respostas, não há significados, não há solução para esses questionamentos fora do ser de Deus. Observe o versículo 14, quando ele diz assim: atentei para todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então ele está dizendo assim, olha, eu me atentei em todas as coisas. Ele não está dizendo que em algumas coisas, ou em alguns objetos, ou em alguns seres, ou na natureza, ou em qualquer outra coisa, ou na família, ou no pai, ou no filho. Salomão está dizendo assim, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do céu. E ele viu que tudo era vaidade. Então vejam bem, num sentido claro para nós, ele está dizendo assim, olha, o homem olha para o mundo, o homem olha para a história da humanidade, ele olha para as suas lutas, ele busca significado, ele busca a resposta, ele deseja saciar o coração, ele deseja saciar a própria mente. Mas o que o homem percebe olhando para o mundo, olhando para a história, para as lutas, para as famílias? Ele diz assim, a única coisa que eu vejo é pessoas frustradas por problemas que não podem ser resolvidos. Então vejam bem, quantos problemas das nossas vidas jamais serão resolvidos nessa terra? Jamais terão respostas nessa terra. Ele diz mais, assim, olha, eu vejo pessoas que procuram alcançar coisas, objetos, respostas, significados que jamais podem alcançar nessa vida. E isso causa frustração ao coração do homem. Isso causa decepção, tristeza. E é isso que Salomão está dizendo. E quanto mais ele busca, e quanto mais ele sonda, quanto mais ele olha para a história, quanto mais ele olha para o mundo, quanto mais ele olha para a vida das pessoas, o que as pessoas enfrentam, e elas não alcançam, e elas não têm resposta, ele diz assim, esse é o fracasso. E esse fracasso traz uma grande frustração para a humanidade. E quanto mais eles sabem, quanto mais conhecimento eles tomam do fracasso, por buscar as respostas, as soluções dos problemas, o significado das coisas fora do ser de Deus, quanto mais eles sabem disso, mais frustrados eles ficam. Agora, irmãos, quais são as implicações disso? Atentar para todas as coisas debaixo do céu e perceber que todas elas são vaidades e que tudo fora de Deus é vaidade e que não há nada, não há um objeto, não há uma coisa, não há um mundo, não há história, não há a sua luta que possa trazer resposta ou significado para a sua vida fora do ser de Deus. Então vejam que há algumas implicações para a gente pensar. Ele está dizendo assim, olha, o homem sábio tem mais conhecimento desses problemas do que a pessoa tola, daquela que não é reflexiva, daquela que não pensa. Então ele está dizendo assim, olha, a sabedoria é extremamente importante, mas quanto mais sábio nós somos e quanto mais nós temos consciência dos problemas, das dores, quanto mais nós sabemos que não estamos encontrando respostas no mundo, na história, na nossa dor, na família, nas coisas materiais, no sucesso e na fama, ele diz assim, isso faz com que esse sábio se torne mais angustiado, se torne mais triste, mais dolorosa é a sua vida. Porque a pessoa tola, ela é tola em si mesma.
né? Ela não tem esse conhecimento, ela não tem, como se diz, a compreensão de como são as coisas. Então ela acaba sofrendo menos do que um sábio que, à medida que ganha conhecimento, que à medida que adquire sabedoria, ele vai tomando ciência dos problemas, das dores, das aflições, da injustiça no mundo, da politicagem, da injustiça, não é, da corrupção, e isso não dá respostas e significado para a vida, e isso se torna penoso na vida dele. Mas ele diz assim: porém, a sabedoria humana, né, ela não nos ajuda a resolver os nossos problemas. A sabedoria em si mesmo, ela torna isso muito mais penoso, ela torna isso muito mais vaidade de vaidades, maiores tristezas, mas ela não nos dá resposta, ela não produz significado para nós. Pelo contrário, Salomão vai nos dizer nesses textos aqui que quanto maior é a nossa sabedoria, mais ela pressiona, mais ela cobra esse problema em nossa consciência. Então vejam bem, você olha para o seu filho e você tem consciência de que a situação está agravando por causa das drogas. Você vê, por exemplo, você olha para o seu esposo ou sua esposa e percebe que ele está aprofundando no adultério e você não encontra solução e você não encontra resposta. E quanto mais conhecimento você tem sobre a realidade das coisas, quanto mais você entende a corrupção da vida humana, quanto mais você compreende a depravação humana e você olha e não encontra respostas, isso se torna penoso, angustiante, né? Frustração para a sua vida. Então ele vai nos ensinar que o homem, nessa sabedoria meramente humana, sem o entendimento do ser de Deus, sem uma ótica de Deus, sem a cosmovisão de Deus, ele é um homem frustrado, como aquilo que é insolúvel, né? Aquilo que não tem solução. Ele não consegue explicar por que aquilo acontece daquela forma, por que está naquela situação. E mais do que isso, nós, enquanto seres humanos, nós temos uma ambição para aquilo que é inatingível. Quantas coisas nós desejamos, quantas coisas nós queríamos solucionar nas nossas vidas, quantas respostas nós queríamos dar às situações mais dolorosas e mais difíceis da nossa vida ou da vida humana e nós não conseguimos. Então nós percebemos, quando a gente considera a vida debaixo do sol, essa sabedoria por si só, ela não dará significado para você e para mim com respeito à vida. Vejam bem, Salomão vai enfatizar aqui, irmãos, que qualquer sabedoria, qualquer conhecimento, ainda que fora de Deus, além de Deus, não nos levará à compreensão, ao entendimento do significado da vida, da razão da sua existência, por que você existe, por que você está nessa família, por que você passa por essa ou por aquela situações. Veja o versículo 15, ele nos ensina assim, olha: o que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Então o que ele está dizendo? Basicamente, vejam bem, os nossos pensamentos, eles ficam ali, né, borbulhando, querendo soluções, querendo respostas, querendo encontrar alguma solução. Mas vejam bem, a Bíblia nos ensina que existem problemas que nós não podemos e nem poderemos resolver nesta vida. Nós não descobriremos tudo sobre a vida, nós nos perguntamos em muitas situações por quê. Lembra que o Senhor nos ensinou na sua palavra, em Deuteronômio 29, quando fala que as coisas encobertas, elas pertencem a Deus, e as reveladas pertencem a nós, os homens. Vejam, você vira e mexe, eu e você nos pegamos assim, por que isso aconteceu? Ou comigo, ou com ela? Às vezes você pergunta assim, de todas as pessoas do mundo, por que aconteceu com ela? Por que exatamente com ela? E mais, às vezes você pergunta assim, por que eu não posso fazer algo para ajudar essa pessoa? Né? Eu amo tanto essa pessoa e não posso ajudá-la. Vejam, quantos pais querem tirar os seus filhos das drogas e não podem, e não conseguem. Por quê?
Quantos pais perderam seus filhos na mais tenra idade e ali se perguntando por quê? Por que com o meu filho? Por que comigo? E nós não temos respostas, e nós não encontramos respostas para essas coisas. Nós podemos até dizer para Deus: Deus, o Senhor é injusto. O Senhor sabe o quanto eu amo essa pessoa. O Senhor sabe que eu daria minha vida por essa pessoa. Mas nós precisamos chegar ao entendimento que Salomão está dizendo nesse texto, é que há todo tipo de situações na vida para as quais nós não temos respostas, nós não temos soluções. Por mais que nós amamos ou venhamos amar essas pessoas, por mais que nós estejamos dispostos a dar a vida por essas pessoas, nós não podemos resolver os problemas dessas pessoas. Nós não podemos solucionar as lutas, as perdas das pessoas e às vezes da nossa própria vida. Nós não temos resposta, nós não temos significado. O que ele está dizendo é: aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Ele está dizendo assim: olha, existem coisas, existem situações, existem problemas da vida que estão dentro de um projeto de Deus, que estão dentro de um plano de Deus e que nós não temos soluções e que nós não temos respostas e que nós não vamos solucionar essas coisas. Ele diz assim: ou nós aprendemos a cosmovisão de Deus, ou nós aprendemos a sabedoria humana e nos submetemos a ela, à Escritura, ou nós não teremos sentido para a vida, nós não teremos respostas para essas pessoas, ou para as nossas soluções, para os nossos problemas, para as nossas lutas e para as nossas dificuldades. Salomão está dizendo assim: nós não podemos endireitar as coisas, nós não podemos acrescentar as coisas. Lembram Jesus dizendo que nós não podemos acrescentar um côvado sequer da nossa vida? Não somos nós que alteramos o projeto de Deus, não somos nós que mudamos os projetos de Deus, não somos nós que adiantamos ou atrasamos os projetos de Deus, os planos de Deus, e a sabedoria humana nos coloca nessa situação. E Salomão vai dizer assim: quanto mais sábio e você não se fundamenta em Deus, você não se fundamenta na cosmovisão de Deus, no propósito de Deus, no plano de Deus, maior é o seu sofrimento, maior é a sua angústia. E ele diz: foi Deus quem colocou essa tarefa penosa para afligir o homem, para que ele não encontrasse respostas, significados fora do ser dele, fora da palavra dele. Então, irmãos, quanto mais nós relutamos em conhecer Deus, quanto mais nós relutamos em submeter ao propósito de Deus, a compreender o plano de Deus, a pegar essa sabedoria humana que Deus tem nos dado, esse conhecimento que nós temos adquirido e submeter a ele a cosmovisão de Deus, aos propósitos de Deus, aos planos de Deus, à Escritura, nós seremos completamente frustrados, tristes, sem respostas, sem significados para a nossa vida. Então ele está dizendo: nós não podemos mudar a história, nós não podemos acrescentar a história, nós não podemos alterar a história de Deus. Então veja, olha, ele está dizendo: tudo isso, se nós estamos tentando existir e fazer as coisas sem Deus, sem o ser de Deus, sem o conhecimento de Deus, ele está dizendo: isso é vaidade de vaidades, isso é penoso. Com toda a sabedoria humana que você tem, por mais que Deus tenha te abençoado com a sabedoria humana, ele diz: tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás dos ventos, tudo isso é penoso, tudo isso é frustração, tudo isso é tristeza para a vida do homem. Então nós perguntamos aqui, irmãos, o que é que você tem feito da sua vida? Vejam bem, nós temos uma tarefa muito difícil enquanto pregadores de tornar isso muito claro à sua vida, de você chegar a essa maturidade, de chegar a esse entendimento. O que é a minha vida sem Deus? Por mais sábio que eu seja, por maiores que sejam os meus diplomas, vejam bem, quanta tristeza você tem na família, quantas lutas, quantas dores, quantas perdas. E você fica perguntando: por quê? Por que comigo? Por que com a minha família? E você não encontrará respostas fora do ser de Deus. É preciso que você compreenda o ser de Deus, a palavra de Deus,
para você entender. A resposta está em Deus. A resposta está na glória de Deus. O sentido da minha vida é a glória de Deus. Eu preciso entender como Deus trabalha na minha vida. Eu preciso entender cada propósito de Deus na minha vida, para que eu tenha a disposição e a disponibilidade para submeter a Ele, para me curvar diante dos seus planos, para saber que Ele é o Criador, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador do universo, Ele tem um plano eterno, sábio. E Salomão está dizendo, fora de Deus, ele diz, eu já esquadrinhei isso, eu já me informei de todas as coisas debaixo do céu, eu procurei entender, eu busquei sabedoria em tudo quanto há debaixo do céu. E eu cheguei à conclusão, tudo é vaidade e correr atrás dos ventos. Por isso é que ele termina esse livro dizendo assim, olha, a suma de todas as coisas é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Nós não seremos felizes por mais sábios que nós sejamos. Nós não teremos perfeita paz, né? A plenitude da paz. Nós não encontraremos sentido da vida, resposta para os problemas da vida, a não ser no ser de Deus. E você precisa descobrir isso. Mas vamos levantar aqui outros pontos, outras considerações para a gente pensar um pouco nesta manhã, para que você esteja aí discutindo. E logo depois também, na hora que a gente terminar o estudo, se você quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, nós responderemos então depois que a gente terminar aqui o estudo. Vejam bem, o que Salomão está mostrando a mim e você? Ele está dizendo assim, olha, ele mostra que nós precisamos entender por que a nossa sabedoria humana ela não pode dar respostas para as nossas perguntas, para as nossas indagações, para os nossos sofrimentos. Ele vai dizer assim, a sabedoria em si mesma, ela é inútil. A sabedoria em si mesma, ela, por mais que nos torne sábios, ela nos dá uma certa vantagem sobre o tolo, ela não pode produzir respostas para nós. A sabedoria pode nos ajudar em muitas coisas humanas, em muita ciência humana, pode nos ajudar em muitas coisas da vida, mas ela não nos dará as respostas, o significado da nossa vida e da nossa existência. Salomão vai dizer assim, não é preferível que um homem seja tolo do que ele seja sábio. Ele diz, não, o homem precisa ser sábio. A sabedoria é uma dádiva de Deus concedida ao homem. Ele diz assim, a sabedoria ela é preferível à loucura. Mas ele vai dizer assim, mas ambas, tanto a sabedoria como a loucura, elas enfrentam o mesmo fim. Elas terão o mesmo fim. A sabedoria em si mesma e a loucura em si mesma, elas caminham para o mesmo lugar. Embora você seja sábio enquanto homem tem a sabedoria humana e ele seja tolo, ele seja louco, o fim último é a sepultura. Ele vai dizer assim, olha, versículo 12 a 14, voltei-me a considerar a sabedoria loucura. Ele não é contra os empreendimentos, os conhecimentos humanos. Ele não é contra quem estuda, quem busca conhecimento e aprendizado. Ele diz, é bom ser sábio, mas você não encontrará nessa sabedoria o sentido da vida. Então, do versículo 14 a 17, ele vai dizer assim, assim como é o destino do tolo, assim também é o destino do sábio. Ambos morrem e vão para a sepultura. Então, o que ele está dizendo para mim e para você? Que a sabedoria, por mais sábio, por mais eloquência, por mais conhecimento que o ser humano tenha nessa terra e o tolo permaneça na sua tolice, no final, sem Deus, sem a palavra de Deus, sem estabelecer Deus como primazia, sem estabelecer a palavra de Deus como primazia, o que Salomão está dizendo? Tanto o sábio em sua plenitude de sabedoria e o tolo na sua plenitude de tolice caminharão para a sepultura. E quando Cristo retornar,
tanto o sábio como o tolo serão ressuscitados para um julgamento, para um juízo final, para uma condenação eterna, para o lago de fogo e enxofre, que é a saber, a segunda morte. Então ele está dizendo assim, olha, veja, por isso que a sabedoria humana, por mais plena que ela seja, e a tolice, por mais plena que ela seja, não dará respostas. Pelo contrário, ambas nos conduzirão à sepultura, e ali da sepultura serão ressuscitados, condenados debaixo do juízo e da condenação eterna e serão lançados no inferno. Serão completamente condenados. Então Salomão está dizendo assim, a sabedoria em si mesma e a loucura em si mesma não tem utilidade, é fútil, é vaidade de vaidades, é correr atrás do vento, isso é penoso à vida do homem, isso o leva à tristeza, isso leva à frustração da vida. Então, irmãos, vejam como que é precioso entender isso, não é? Como que é precioso saber o que Deus tem para nos ensinar na sua palavra. Vejam bem, observando, vou enfatizar isso para que ninguém entenda mal. Salomão não está dizendo que nós não devemos ser sábios, que nós não devemos estudar, que nós não devemos buscar entendimento, que nós não devemos alcançar o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que essa sabedoria só, sem Deus, sem a primazia de Deus, ela é vaidade de vaidades. Você precisa acumular conhecimento, sabedoria, mas debaixo da sabedoria de Deus, debaixo da primazia de Deus, debaixo da palavra de Deus. E você então será conduzido a uma vida de qualidade, a uma vida de testemunho, a uma vida de santidade. Você vai compreender a razão do sofrimento, você vai conseguir olhar para as suas dores no seu esposo ou no seu marido, as suas dores no sofrimento do filho, na droga, na prostituição, onde quer que seja, e você encontrará respostas na ótica de Deus, na cosmovisão de Deus, no plano de Deus, na proposta de Deus, e você saberá que aquele sofrimento tem um sentido, que aquele sofrimento no fim último coopera para o seu bem, que aquele sofrimento te conformará à imagem e semelhança de Cristo e no fim último redundará em louvor, em honra e glórias ao nosso Deus. Mas isso só é possível quando você pega toda a plenitude da sua sabedoria e coloca ela debaixo da primazia do ser de Deus, da primazia da palavra de Deus. Então vejam bem, é isso que Salomão está dizendo. Mas vejam bem, talvez a pergunta possa surgir para nós. Que vantagem há em ser sábio em vez de ser tolo? Qual é a vantagem de ser sábio ao invés de ser tolo se ambos morrem, vão para a sepultura, são ressuscitados, são condenados ao inferno, são pessoas que sofrerão uma penalidade eterna debaixo do juízo de Deus? Salomão está chamando você e a mim a uma atenção. Ele está nos exortando dizendo assim, olha, além de Deus, fora do ser de Deus, nenhuma visão da vida, qualquer filosofia, qualquer sociologia, qualquer ciência, qualquer religião, qualquer outra coisa que tenha uma visão da vida que não considera a morte, que não considera o juízo do grande dia, do último dia quando Cristo voltar, que não considera a condenação eterna, o inferno eterno, a punição eterna, qualquer visão dessa, ela não é adequada, não é? Para entender o verdadeiro significado da vida. Somente a teologia, somente a Escritura nos dá a compreensão e o entendimento dessas coisas. Nenhuma outra ciência, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra sociologia, não há nada nesse mundo fora de Deus e fora da sua palavra que possa nos ensinar corretamente o valor da sabedoria, o valor da loucura, o valor da estultícia, o valor da morte, o valor da condenação eterna, o valor do juízo, o valor da morte eterna e da punição eterna, e o valor da vida eterna, o valor do novo céus e da nova terra, o valor de uma vida eterna com Deus no novo céus e na nova terra. E é basicamente isso que Salomão está nos ensinando nesse texto, chamando a nossa atenção para que a gente volte para o texto e considere essas verdades.
Vejam bem, é como se ele estivesse dizendo a você e a mim, somente uma sabedoria que é transcendente, ou seja, somente uma sabedoria que parte do próprio Deus ao nosso coração, que nos levará a compreender as verdades transcendentes. Aquilo que é transcendente no aspecto de vida eterna, daquilo que nós ainda não vemos ou não vimos, mas que nós contemplamos pela fé, que nós aguardamos pela fé. A sabedoria humana, a filosofia, a sociologia, qualquer outra ciência que não seja teologia, não nos dá o verdadeiro sentido, né, da transcendência do Deus eterno, que ao mesmo tempo está lá no alto e sublime trono, mas ele habita em nós, ele se faz presente em nós. Por isso é que muitas religiões estão buscando uma força, uma energia, um cosmo ou qualquer outra coisa fora do ser de Deus e não encontra resposta. Agora, somente a sabedoria que procede da transcendência de Deus, revelada nas suas escrituras, na sua santa palavra, nos dará a verdadeira compreensão, o verdadeiro sentido da transcendência de Deus, do universo criado por Deus, do novo céus e da nova terra, do que é o inferno, do significado de cada sofrimento, de cada angústia, de cada pandemia, de cada ameaça que nós sofremos. Nós encontraremos respostas para isso somente no ser de Deus. E é por isso que Jesus é a única sabedoria que pode dar sentido à vida. A humanidade precisa saber disso, você precisa saber disso e você precisa aplicar isso ao seu coração. Somente Jesus é a única sabedoria de resposta, de significado para a vida humana, que faz a gente ter sentido de todas as coisas. Então Salomão está dizendo, você precisa ter sabedoria, você precisa alcançar conhecimento, você precisa esquadrinhar o seu coração, você precisa se informar. Você não pode ser um tolo, você não pode ser uma pessoa que não pensa, você não pode ser uma pessoa que raciocina, mas você precisa colocar isso tudo debaixo do ser de Deus, da primazia do ser de Deus e da palavra de Deus. Vejam, irmãos, por que Jesus, somente Jesus, é a única resposta? Por que ele é a única sabedoria? Vejam bem, João 1, versículo 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus é a palavra comunicada de Deus. As Escrituras, toda ela revela Cristo, ela expressa Cristo. Cristo é a revelação máxima, é a expressão máxima do ser de Deus. Então Deus revela toda a sua transcendência através de Cristo, e Cristo revela toda a transcendência dele e do Pai por meio das Escrituras, conforme Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 4, né? Tendo Deus falado de várias maneiras aos homens, aos profetas, agora ele nos fala através de Jesus Cristo, seu Filho, que é o resplendor da sua glória. João capítulo 14, versículo 6 vai dizer que o próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a única pessoa, é o único ser, é o único que dá sentido à vida, que dá respostas para a vida, significado para a vida, significado para o seu sofrimento, para as dores. Você vai conseguir associar o seu filho que às vezes vai morrer na droga, outros terão seus filhos resgatados das drogas, outros terão os casamentos destruídos, outros terão casamentos restaurados, mas nós só encontraremos respostas, não na nossa sabedoria humana meramente, mas tão somente na pessoa de Jesus. Isaías 53, 11 fala que esse Jesus, o justo, daria a sua alma para salvar a muitos, e ele veria pelo fruto do penoso trabalho dele aqueles a quem ele salvaria. E nós só vamos entender isso na pessoa de Cristo. Não é? Mateus capítulo 7, versículos 24 e 29, a parábola daqueles que constroem a sua casa sobre areia e aqueles que constroem a casa sobre uma rocha. E isso tipifica aquele que edifica a sua vida sobre o mundo, sobre a sabedoria humana, sobre as coisas do mundo, sobre as coisas materiais, e aquele que edifica a sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Cristo é a nossa rocha.
Cristo é o sentido da nossa vida, Ele é a resposta. Você precisa conhecer Cristo, você precisa se aprofundar no conhecimento de Cristo, para você entender o que Salomão está dizendo aqui, nesse primeiro capítulo, do versículo 12 ao versículo 17. Então lá em Provérbios, primeiro capítulo, versículo 7, ele vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria. Em Mateus 11, versículo 29, o próprio Jesus Cristo nos ensinará: aprendei de mim, porque sou manso e sou humilde. Então, humildade e mansidão são marcas da verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela é revestida, ela é plena de humildade e de mansidão. Sabedoria que torna o homem arrogante, presunçoso, autossuficiente, Tiago diz que é uma sabedoria demoníaca. Mas a sabedoria que procede de Deus, que procede da transcendência de Deus, na sua palavra, ela é revestida, ela é plena de humildade, ela é plena de mansidão. E o próprio Jesus vai dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então nós concluímos basicamente com isso, irmãos. Qual é o sentido da sua vida? Será que você não precisa recorrer a Deus? Será que você não precisa ter um relacionamento com Deus? Onde você tem fundamentado o sentido da sua vida? Na sua família? Nos seus filhos? Nos seus bens materiais? Será que são essas coisas que dão sentido e que dão significado para a sua vida? Se é, irmãos, como Paulo diz, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque somente Deus como primazia, somente Deus como primazia e a sua palavra como primazia, somente Jesus Cristo nos dará respostas e significados para todas as situações da nossa vida. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, não importa qualquer que seja a nossa situação. Jesus é a nossa resposta, Jesus é o nosso significado. A palavra de Deus nos responde e nós precisamos então adquirir sabedoria, buscar conhecimento, esquadrinhar o nosso coração à luz das Escrituras e submeter tudo isso em primazia ao ser de Deus, à palavra de Deus, ao senhorio de Jesus Cristo. Porque qualquer coisa fora dessas unidades em Deus, Salomão diz assim: isto é penoso. Deus afligiu o homem com essas coisas para que ele não encontre respostas fora do ser de Deus e da sua palavra de Cristo. Tudo isso é vaidade de vaidades, tudo isso é correr atrás do vento, tudo isso é tristeza, tudo isso é angústia. Então a minha esperança é que você encontre tudo isso no ser de Deus. Que Deus abençoe o seu coração nesta manhã, que Ele aplique essa palavra e faça você refletir, faça você questionar o sentido da sua vida. E que essa verdade, que nos liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade e Ele nos liberta de todas essas coisas que realmente nos trazem a futilidade, a vaidade de vaidades. Então que Deus o abençoe nesta manhã, que Deus aplique a sua palavra ao seu coração nesta manhã, e se tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar, nós vamos procurar responder, se tiver ao nosso alcance. Lembrando os irmãos